Olá pessoal, então dando continuidade ao nosso estudo do comportamento dos gases, tá? A gente vai falar nessa videoaula sobre o número de Avogadro, tá? Pessoal, então esse é o cara. Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, tá? Ou simplesmente Amedeo Avogadro, ou como ele é mais conhecido, Avogadro, tá? Então, ele é um físico italiano. Ele, assim como os que a gente tem estudado recentemente, ele também fez bastante estudo nessa área dos gases, tá? Então, ele fez várias descobertas, tá? Várias comprovações. Dentre elas, duas importantes, ó, foi verificar, por exemplo, que na natureza, os gases hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, eles são sempre encontrados de forma diatômica, sempre dois átomos juntos, tá? Pares de átomos desses gases aí. Então, essa foi uma das coisas que ele descobriu, tá? E é muito importante isso daí. E o assunto principal é justamente a hipótese que leva o seu nome, tá? Então, como foi que ele fez esse procedimento experimental? Então, ele fez o seguinte, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, duas amostras de gases diferentes, tá? Esse gás aqui é simbolizado, para diferenciar, né? Esse é simbolizado com uma bolinha aqui maior, representando uma molécula maior. E esse é uma bolinha menor, né? Um ponto, representando uma molécula menor, para representar gases diferentes, tá? Então eu tenho aqui ó, duas amostras de gases diferentes, tá? Vocês podem ver que eles estão aqui ó, dentro do mesmo volume, tá? O volume para eles é igual. Eles estão sobre a mesma pressão aqui em cima, essas setinhas representam a pressão exercida sobre eles, e eles estão também sobre a mesma temperatura. Bem, o Avogadro disse que nessas condições, tá, a volumes iguais, gases diferentes, a mesma temperatura e pressão, eles contêm o mesmo número de moléculas. Então, essa é a grande hipótese de Avogadro, tá? Essa é a grande sacada. Tranquilo? Então, vamos só entender novamente, tá? A volumes iguais, que é o que está aqui, ó. Volumes iguais, gases diferentes. Então, ou seja, aqui eu tenho um tipo de gás, eu tenho outro. Tá? A mesma pressão e a mesma temperatura contêm o mesmo número de moléculas. Então, nessas condições, tá? Eles estando sobre as mesmas condições, a quantidade de moléculas que eu tenho nesse volume é a mesma quantidade de moléculas que eu tenho nesse volume. Ele apenas não disse qual era a quantidade, mas ele disse que a quantidade seria igual. Que essa foi a grande sacada que posteriormente foi comprovada experimentalmente. Tranquilo? Beleza. Pessoal, então vamos ver aqui. Confirmações experimentais, tá? Então, ou seja, conforme nós dissemos, a lei de Avogadro é amplamente confirmada pela experiência, tá? Uma das verificações dessa lei pode ser feita quando analisamos no laboratório a decomposição de alguns gases, tá? Então, tomemos, por exemplo, volumes iguais de HCl, de H2O e NH3, sob a forma gasosa, a mesma pressão e temperatura. De acordo com a lei de Avogadro, né, que a gente acabou de ver, as três amostras de gases considerados devem ter o mesmo número N de moléculas, tá? Então, decompondo esses gases e recolhendo o hidrogênio liberado em cada amostra, deveríamos então obter o seguinte. Para o HCl, eu vou ter um número N de átomos. Tá? Você pega amostras quaisquer deles, a mesma quantidade para cada um deles. Quando você decompor, né, e tirar só o hidrogênio, medir só o hidrogênio, você vai encontrar nessa primeira amostra aqui um número N, um número qualquer, um número N de átomos de hidrogênio. Como a quantidade é a mesma, para essa amostra aqui ó, de H2O, você deve encontrar duas vezes a quantidade ó, que foi encontrada na amostra anterior, de átomos de hidrogênio. Porque aqui tem H2 e aqui é só um H. Tá? E quando decompor a terceira amostra, lembra que todas as três têm a mesma quantidade. Tá? Quando decompor essa terceira amostra, obviamente deve-se encontrar três vezes a quantidade de hidrogênio que foi encontrada na primeira amostra, porque aqui tem H3, são três átomos de hidrogênio. Tá? Então, essa experiência confirma esse resultado, pois, quando se recolhe uma massa m de hidrogênio na decomposição de HCl, verifica-se uma massa 2m recolhida na decomposição de H2O e uma massa 3m na decomposição de NH3, tá? Então, vamos ver aqui um procedimento experimental hipotético que eu fiz para a gente tentar entender isso daqui utilizando alguns números, tá? Bom, pessoal, então eu fiz aqui um procedimento experimental hipotético para a gente tentar simular, tá, como é que foi feito a comprovação da hipótese de Avogadro, tá? Então, beleza.
Então a gente tem 5 passos a seguir aqui, ó. Primeira coisa é determinar o volume a ser usado, tá? Fazendo uma estimativa mais ou menos ali da quantidade de moléculas que a gente está tentando provar, tá? Verificar a massa total da amostra, eliminar o outro átomo de cada amostra, deixando apenas o átomo de hidrogênio, tá? Verificar a massa de hidrogênio em cada amostra e verificar a proporção de hidrogênio entre as amostras. Então, esse quinto passo aqui é o mais importante, é ele quem vai validar a hipótese de Avogadro, tá? Beleza, então aqui desse lado a gente tem aqui, ó, informações sobre a molécula, né? Sobre a unidade da molécula. E aqui a gente tem informação sobre a nossa amostra, tá? Beleza. Então vamos ver aqui, ó, o HCl, tá? O H2O e o NH3, beleza. Quanto ao HCl, a gente tem um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro, tá? A massa do átomo de hidrogênio, tá? Em unidade de massa atômica, vale 1. A do cloro, 35. Então, a da molécula de HCl, 36 unidades de massa atômica, tá? Do H2O, a gente tem 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, tá? A massa do hidrogênio é 1 e a do oxigênio 16 e a massa da molécula 18, tá? Do NH3, a gente tem 3 átomos de hidrogênio, um átomo de nitrogênio, massa do hidrogênio é 1, a massa do nitrogênio 14, então a massa da molécula é 17. Então, esses valores aqui desse lado não podem ser modificados, isso é inerente a uma molécula, tá? De cada composto desse aqui. Então, são valores padrões, não dá para ser modificado. O que a gente pode alterar é aqui, tá? Beleza, com relação às quantidades que a gente vai estar usando. Ok, então veja bem. Determinar o volume a ser estimado. Então, a gente, digamos, está analisando um volume que se refira a 100 moléculas, por exemplo, tá? Lembra que isso aqui é um procedimento experimental hipotético. A gente está analisando um volume que a gente estima que tenha 100 moléculas ali, tá? Então, se a hipótese de Avogadro estiver correta, vai ter que ter 100 moléculas nesse composto e nesse outro composto, tá? Porque elas vão estar sobre o mesmo volume, né? Lembra disso. Tá? É o mesmo volume para cada um deles, mesma temperatura e mesma pressão, tá? Então, beleza. Segundo passo, ó, verificar a massa total de cada amostra. A massa total deu isso aqui, ó, tá? De cada amostra. Beleza. Terceiro passo, eliminar o outro átomo de cada amostra, deixando apenas o hidrogênio. Tá, então digamos que a gente eliminou aqui, ó, cada átomo desse daqui de cada amostra. Beleza? Agora, verificar a massa de hidrogênio em cada amostra. Beleza. Na primeira amostra aqui, ó, de HCl, digamos que a gente tenha encontrado, ó, uma massa de 100 unidades, tá, de massa atômica do hidrogênio. Nesse outro composto aqui, a gente encontrou 200. Ó. E nesse outro composto, a gente encontrou 300. Aí agora vamos verificar a proporção de hidrogênio entre as amostras. Tá? Ou seja, se a gente olhar aqui para cada molécula, tá, a quantidade de hidrogênio aqui, ó, é o dobro, tá, da primeira. Aí dessa última aqui, ó, é o triplo. Então, se a gente olhar aqui a massa no final, ó, a quantidade de massa encontrada do hidrogênio, aqui é o dobro e aqui é o triplo. Tá? Então, se essa proporção aqui está ocorrendo, então essas quantidades aqui elas são verdadeiras. Ó. Então, realmente existe 100 moléculas em cada amostra que a gente está analisando. Tá? Então, ou seja, se elas estão sobre o mesmo volume, né? Estão no mesmo volume, mesma pressão e temperatura, e se a gente encontrou essas quantidades de hidrogênio e elas têm a mesma proporção de uma molécula, tá? Então o que acontece? Isso aqui é verdadeiro, tá? Se a gente, por exemplo, aqui colocar um volume maior aqui, ó, a gente observa, ó, aqui deu 300, tá? A massa do hidrogênio. Aqui deu 600, ó, isso é o dobro, e aqui deu 900, ó, tá? Isso é o triplo. Então, ou seja, então isso prova que em cada amostra da gente também tem a mesma quantidade de moléculas, tá? Então a gente está provando. Se você colocar aqui, ó, 500, aumentar a massa, né? Aumentar o volume, aliás, o volume analisado. A gente verifica aqui no primeiro aqui, ó, ficam 500, tá? A massa de hidrogênio vai para 500. Tá? No segundo, ó, 1000, ou seja, dobrou. E no terceiro, 1500, então triplicou. Então isso aqui novamente está comprovando. Então digamos que a gente fez 3 testes com volumes diferentes e nos 3 testes a proporção se manteve. Então se ela se manteve, então a hipótese de Avogadro estava correta. Então foi mais ou menos isso, digamos assim, um procedimento que foi utilizado para
para comprovação da hipótese de Avogadro e tornar ela a lei de Avogadro, tá? Bom, pessoal, então, já que a gente já viu agora que a lei de Avogadro estava correta, na hipótese de Avogadro estava correta e por isso virou uma lei, a gente precisa então determinar qual é esse número, essa quantidade constante em algum determinado volume. Para isso a gente tem que padronizar o volume, tá? E o volume que a gente vai utilizar agora é o mol, tá? O volume é o mol, que a gente está falando de coisa muito pequena. Então não dá para a gente pegar volumes com litro, centímetro cúbico, enfim. A gente tem que pegar uma unidade molecular, tá? Para poder analisar molécula, tranquilo? Então, ou seja, a unidade que a gente vai utilizar como um padrão é o mol, tá certo? E a gente sabe que um mol de vários gases, de gases diferentes, por exemplo, um mol de hidrogênio tem 2 gramas, um mol de oxigênio 32 gramas e um mol de nitrogênio tem 28 gramas. A gente sabe que ou seja, pela lei de Avogadro, em cada um mol dessas quantidades aqui, né, desses gases aqui, a gente tem a mesma quantidade de moléculas, tá? Apesar disso aqui ter só 2 gramas, esse tem 32 e esse aqui tem 28, mas não interessa, a quantidade de moléculas em cada mol tem que ser a mesma quantidade, tá? Essa quantidade é o número de Avogadro, tá? E é representada por N0, esse N maiúsculo com um zerozinho no índice, tá? Ok, então esse cientista aqui, ó, algumas pessoas chamam de Perrin, chamam de Perrin, eu não sei qual a pronúncia correta porque ele é francês, tá? Se alguém souber, deixa uma dica aí pra mim. Bem, enfim, o Perrin, chama ele de Perrin. O Perrin, ele fez inúmeros testes para determinar que número, ou seja, qual seria esse número de Avogadro, qual seria a quantidade de moléculas em cada mol, tá? De cada gás diferente. Então, os resultados experimentais dele apresentaram esses valores aqui, ó. 6,5 vezes 10 a 23 até 7,2 vezes 10 a 23. Tá? Ele encontrou essa gama aqui, ó. Ele diz que essa é a quantidade, tá? Ou seja, a quantidade de moléculas em um mol está variando entre esses dois valores aqui, ó. Depois de inúmeros testes, foi esse aqui que ele encontrou, tá? 6,5 vezes 10 a 23 até 7,2 vezes 10 a 23. Então, ou seja, a quantidade de moléculas em um mol estaria variando entre esses dois valores aqui. Tranquilo? Por esse trabalho ele até recebeu um prêmio Nobel em 1926, tá? Beleza. Só que posteriormente, medidas mais precisas foram feitas, né, e determinaram que o número de Avogadro ele vale esse valor aqui, ó, tá? 6,02 vezes 10 a 23, ó. Veja que pelo menos a ordem de grandeza lá se manteve, ó, tá? Dos valores experimentais do Perrin. Só esse prefixozinho aqui que foi modificado, tá? Então, esse é o valor, tá? Essa é a quantidade de moléculas que a gente tem dentro de um mol de qualquer substância, tá? Então, essa quantidade ela é chamada de número de Avogadro, tranquilo? Essa quantidade aqui ela é tão grande, só para vocês terem ideia, que se a gente pegasse essa quantidade aqui de bolas de basquete, tá? A gente poderia fazer uma esfera do tamanho do planeta Terra, tá? Dessa quantidade de bolas de basquete. Isso aqui é só para a gente ter uma noção que 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas por mol representa uma quantidade muito grande. Tranquilo? Pessoal, então agora vamos comentar sobre a densidade e massa molecular das amostras, tá? Então tomemos aqui, por exemplo, duas amostras gasosas, tá? Ambos ocupando o mesmo volume e a mesma pressão e temperatura. Então a gente sabe que pela lei de Avogadro, elas vão conter o mesmo número de moléculas, tá? Beleza. Agora suponha que a massa molecular de A, tá, ó, Ma, seja o dobro da massa molecular de B, tá? A gente pode dizer assim, em linhas gerais, assim, que ela é mais pesada, vamos supor assim, tá? Então, evidentemente, a massa total de A também será o dobro da massa total de B, tá? É bom diferenciar isso, pessoal. Esse Ma aqui, ó, é a massa molecular, é a massa de uma molécula desse gás A aqui, tá? Então, a massa molecular dele é o dobro da massa molecular de B, ó, tá? A massa dessa molécula é o dobro da massa dessa molécula, tá? Então, dessa forma, consequentemente, ou seja, a massa total de uma amostra, isso aqui, esse Mzinho minúsculo com A, representa uma grande quantidade de moléculas, tá? É a amostra desse gás. Então, consequentemente, a massa
dessa amostra desse gás, a massa total, será o dobro da massa total do gás B. Tá? Então, como essas amostras têm os mesmos volumes, então a gente conclui que a densidade de A é o dobro da densidade de B. Tranquilo? Já que a massa molecular de A é o dobro da massa molecular de B. Tá certo? Então, se a massa molecular de A fosse 3 vezes maior do que a massa molecular de B, então a gente teria também a densidade de A igual a 3 vezes a densidade de B. Então, qual é a conclusão que a gente tem disso? É que a densidade é diretamente proporcional à massa molecular. Tranquilo? Aquele que tem maior massa molecular é mais denso. Por quê? Porque estão todos no mesmo volume, está na mesma quantidade. Tranquilo? Então, mais pesado, vamos supor assim, mais pesado, vamos falar assim, vai ter a maior densidade. Ok? Beleza. Então, vamos fazer um exemplo e vamos fazer uma aplicação desses conhecimentos, tá? Então, veja bem, ó. Considere dois recipientes, um deles contendo 6 gramas de hidrogênio e o outro 96 gramas de oxigênio, tá? Então, qual é o número de mols em cada amostra? Então, a gente sabe que 1 mol de H2 tem 2 gramas, tá? Então, ou seja, se a amostra tem 6 gramas, então a gente vai ter 3 mols de hidrogênio. Tranquilo? O oxigênio, 1 mol dele corresponde a 32 gramas. Então, se a amostra tem 96 gramas, então isso corresponde também a 3 mols. Tá? Então, ou seja, são massas diferentes. Ó, tá? Mas representa a mesma quantidade de mols de cada uma dessas substâncias. Aí a pergunta B é: qual é o número de moléculas existente em cada amostra? Então, para a gente saber o número de moléculas em cada amostra, a gente vai multiplicar justamente o número de mols de cada amostra, tá, pelo número de Avogadro. Lembre que o número de Avogadro representa a quantidade de moléculas por mol. Isso aqui é um número fixo, tá? Então, se eu tenho 3 mols, multiplico pela quantidade de moléculas por mol, que é o número de Avogadro, e eu vou ter o total aqui, tá? Então, 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 vai dar 1,8 vezes 10 a 24 moléculas, tá? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvidazinha sobre esses cálculos com potência de 10, eu vou deixar uma videoaula sobre isso aí, tá? Nos links abaixo, certo? Ok. Letra C. Supondo que as duas amostras estejam à mesma pressão e à mesma temperatura, qual é a relação entre os volumes que elas ocupam? Bem, se elas estão na mesma pressão e mesma temperatura, a gente sabe que elas vão ter que ocupar volumes iguais. Tranquilo? Beleza. Considerando ainda que as duas amostras estejam à mesma pressão e temperatura e que a densidade do hidrogênio é de 0,1 gramas por litro, qual é a densidade do oxigênio? Beleza, para isso a gente tem que lembrar do seguinte, ó, que a densidade ela é proporcional à massa molecular. Tá? Então, dessa forma, a massa molecular do oxigênio é 16 vezes maior do que a massa do hidrogênio. A gente viu aqui no letra A e B desse exemplo. Tá? Então, teremos aqui, para o oxigênio, uma densidade 16 vezes 0,1 gramas por litro. Tá? Então, ou seja, a densidade do oxigênio é 16 vezes maior do que a do hidrogênio. Então, basta multiplicar. E a densidade do oxigênio vai ser de 1,6 gramas por litro. Tranquilo até aí, pessoal? Qualquer dúvida, escreva aí nos comentários, tá? Valeu, muito obrigado. Até a próxima aula.